Caríssimos filhos de Deus, no sangue da Eucaristia e na água do batismo por Jesus, São Paulo, na sua primeira carta aos Tessalonicenses, escreve assim: O dia do Senhor vem como um ladrão, mas vós, irmãos, não andais nas trevas, de modo que esse dia vos surpreenda como um ladrão, porque vós sois filhos da luz e filhos do dia. Ora bem, esta expressão filhos da luz fez-me logo lembrar a primeira carta de São João, para a qual eu vos quero remeter. Porquê? A primeira carta de São João, discípulo amado de Jesus, que é o mesmo São João Evangelista e o mesmo que escreveu o livro do Apocalipse, diz-nos quais são as 4 condições para vivermos como filhos de Deus e também apresenta as 4 condições para se caminhar na luz, que são as mesmas. Então hoje eu queria partilhar convosco essas 4 condições e o que é que São João escreve acerca delas. Então, a primeira condição, romper com o pecado. O Francisquinho de Fátima, quando viu o coração de Jesus tão triste, tomou uma decisão: eu nunca mais vou voltar a pecar. E São João diz assim: se pecarmos, temos como advogado junto do Pai Cristo, o justo. Ele é a vítima de expiação pelos nossos pecados. Jesus manifestou-se para tirar os pecados. Aquele que permanece nele não peca. É por isso que é preciso o estado de graça e confessar-nos muitas vezes. Aquele que comete pecado é do diabo, porque o diabo é pecador desde o princípio. O Filho de Deus manifestou-se para destruir as obras do diabo. Isso não precisava ter vindo, não é? Ainda estávamos no paraíso com Adão e Eva. Portanto, por causa das obras do diabo é que Jesus encarnou para as destruir. Segunda condição para se viver como o Filho de Deus e caminhar na sua luz: observar os mandamentos, especialmente o da caridade. Escreve o Evangelista. No que guarda a palavra de Deus, o amor divino está realizado. Aquele que permanece nele deve andar como ele andou. Aquele que diz que está na luz, mas odeia o seu irmão, está nas trevas. O que ama o seu irmão permanece na luz e nele não há ocasião de pecado. Passamos da morte à vida porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é homicida. Reparem nesta expressão, filhos. Todo aquele que odeia o seu irmão é homicida. Porque há várias maneiras de matar. Pela boca, que é uma espada, também se pode matar. Não é? Então, pelo ódio acontece a morte espiritual no relacionamento e também no amor que eu devo ao outro irmão e não lhe dou por justiça, nem que seja o amor sobre a forma de perdão. Então São João diz: quem odeia o seu irmão é homicida. Está a matá-lo com ódio. Continua ele: o amor deu a vida por nós e nós também devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Não amemos com palavras, mas com ações e em verdade. Este é o seu mandamento: crer no nome do seu Filho Jesus Cristo e amarmos uns aos outros conforme o mandamento que nos deu. Terceira condição para se viver como Filho de Deus e caminhar na sua luz: preservar-se do mundo. Diz o apóstolo: não ameis o mundo nem o que ele dá. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. São duas coisas diferentes, não é? Antagónicas. Por tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e o orgulho da riqueza não vêm do Pai, mas do mundo. O mundo e os seus desejos passam, mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. O que nasce de Deus vence o mundo, e a vossa vitória é a fé. Esta é a nossa vitória sobre o mundo. É a fé, é o crer, manter, guardar esta esperança, esta alegria no amor de Deus, no qual acreditamos até ao fim e apesar de todas as consequências. Até se for preciso dar a vida, na maior prova de amor.
Quarta condição para se viver como o Filho de Deus e caminhar na sua luz, diz São João, preservar-se dos anticristos. Vós tendes a unção para saberdes o que vem do santo, escreve São João. Mentiroso é o que nega Jesus Cristo. Eis o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Vós tendes a unção que vos ensina tudo, e ela é verdadeira. Agora, permanecei em Deus, para que quando Ele se manifestar, tenhamos plena confiança e não sejamos confundidos por estarmos longe dele na sua vinda. Portanto, é o momento de guardar Deus e de guardar a fé em nós. Examinai os espíritos para ver se são de Deus, pois muitos falsos profetas vieram ao mundo. Todo o espírito que confessa que Jesus Cristo veio da carne é de Deus. O espírito que não confessa Jesus não é de Deus. É este o espírito do anticristo. Vede, filhos, hoje há tantos católicos que abandonaram a fé, abandonaram a Eucaristia e depois no mundo criticam a Igreja, criticam a fé, criticam o sacerdócio, criticam os sacramentos e criticam a própria fé que perderam e aqueles que têm ainda fé. Não é? O que está em nós, continua ele, é maior do que aquele que está no mundo. Aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Jesus foi muito claro quando disse: se me amardes, guardareis a minha palavra. Meu Pai te amará e eu e ele viremos a esse e nele faremos a nossa morada, a morada da Santíssima Trindade. Portanto, o que está em nós é maior do que aquilo que está no mundo. Deus é infinitamente maior que os que não creem que o anticristo ou que o espírito do mundo. Nós somos de Deus. Quem conhece Deus ouve-nos. Quem não é, não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e do erro. O espírito é testemunho e é a verdade. Os que o testemunham são três: o espírito, a água e o sangue que brotaram no Calvário. Então, hoje queria um bocadinho ir mais a fundo acerca de um tema que é o tema do anticristo. Que há quem diga que não existe, que é só uma forma de mal, mas é uma personalidade verdadeira. Não é? Eu queria partilhar convosco provas da existência do anticristo no Catecismo, na Sagrada Escritura e em algumas relações particulares, nomeadamente marianas e também em alguns santos. Gostava que lesses os números 675 e 677 do Catecismo da Igreja Católica, em que apresenta a última prova da Igreja e diz assim: antes da vinda de Cristo, a Igreja deverá passar por uma prova final que abalará a fé de numerosos crentes. A perseguição que acompanha a sua peregrinação na Terra porá descoberto o mistério da iniquidade sob a forma de uma impostura religiosa que trará aos homens uma solução aparente para os seus problemas, à custa da apostasia da verdade, do abandono da fé e do Evangelho. A suprema impostura religiosa é do anticristo. Vede, filhos, o Catecismo apresenta o anticristo como um engano religioso. Se bem que podemos falar de duas formas de anticristo. Haverá o anticristo, que será um homem político, que terá todo o poder político, económico, militar e depois que terá também o religioso, que será o último tirano sobre a terra, reinará sobre 3 anos, em 3 anos e meio, se bem que diz que a Bíblia diz que este tempo será abreviado, senão nem os eleitos conseguiriam aguentar. Portanto, será o último tirano sobre a terra. Não será conhecido como anticristo, senão ninguém o seguia. É o Messias esperado pelos judeus e pelos árabes, não é? Vai apresentar-se como glorioso e triunfante, é o que os judeus esperam, e vai ser querido e amado praticamente pelo mundo inteiro. Mas é o anticristo, não é de Deus, vem do nosso inimigo. Portanto, a suprema impostura religiosa é do anticristo. E depois haverá também um falso profeta, que é aquele que trabalha dentro da religião e dará todo o apoio ao anticristo e dirá que ele é o Messias regressado à terra que deve ser seguido. Volto a repetir, a suprema impostura religiosa é do anticristo, isto é, de um pseudo-messianismo, em que o homem se glorifica a si mesmo, substituindo-se a Deus e ao Messias encarnado. 677. A Igreja
não entrará na glória do reino senão através desta última Páscoa, em que seguirá o Senhor na sua morte e ressurreição. A Igreja, como a esposa de Cristo, tem de ser perseguida, ser crucificada, morrer e ressuscitar como Jesus. Tem de seguir o mesmo caminho. Não é? Nossa Senhora em La Salette diz que depois da nova primavera ela ressuscitará bela, cheia dos dons do Espírito Santo, será pobre, mas as monarquias serão um forte braço da Igreja. Profecia de La Salette. Continua o catecismo. O reino não se consumará por um triunfo histórico da Igreja, num progresso ascendente, mas por uma vitória de Deus sobre o último desencadear do mal, que fará de ser do céu a sua esposa. O triunfo de Deus sobre a revolta do mal tomará a forma do juízo final. Vamos à Sagrada Escritura provas do Anticristo e da sua existência? Como profecia também. Mateus 24, 23, 26, Jesus disse assim: se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou está ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que vos tenho avisado. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Está a falar do Anticristo. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Está outra vez a falar do Anticristo. E em João 5,43 diz assim: eu vim em nome do Pai, não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, esse se desaceitar. Outra vez a falar do Anticristo. Depois, filhos, São Paulo, que explica isto muito bem, na segunda carta aos São Licenses, capítulo 2, diz assim: não quero que ninguém vos engane, porque antes da vinda do Senhor virá a apostasia. Portanto, em primeiro lugar, a apostasia, o abandono das verdades da fé e do Evangelho. Jesus diz: quando eu regressar à terra, ainda haverá fé? Graças a Deus, Nossa Senhora de São Padre Glauber, sim, encontrará fé nos meus filhos consagrados. Mas ainda encontrará fé? Portanto, primeiro vem a apostasia. É preciso que manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Este é o Anticristo. E agora vós sabeis aquilo que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da iniquidade opera. Somente há um que agora o retém para que seja retirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Vinde, filhos, o demónio não faz nada de original, está sempre a tentar imitar Deus. Imaginai, Deus é o 333, ele quer ser o 666. A Santíssima Trindade é Pai, Filho e Espírito Santo, e temos a Virgem Maria. Ele quer copiar este trio com o Lúcifer, o Anticristo, o falso profeta, como João Batista vai anunciar que o Anticristo é o verdadeiro Messias vindo ao mundo, e depois o Apocalipse fala da rameira do Apocalipse. Tudo para copiar e ao mesmo tempo zombar Deus. Tudo, não é? Segunda carta de São João 7, versículo 7 a 11. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus veio na carne. Este é o enganador e o Anticristo. Aqui São João fala claramente, não é? Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem Deus, não é? Nós devemos seguir a Eucaristia. Devemos ter devoção à Virgem Maria. Devemos amar os sacramentos e amar a Deus sobre todas as coisas. Não começar com este modernismo, esta cultura atual em que tudo se adora, até se adoram ídolos. Neste momento até estão a ser colocados ídolos indígenas dentro da igreja, não é? É um caminho muito perigoso, filhos. É um caminho muito perigoso. Temos de abrir os olhos. E temos de agarrar aos mandamentos e à fé que os nossos antepassados nos transmitiram, que é o depósito da fé que está na igreja, que vem da tradição desde há 2000 anos. Sempre foi isso, não é? Jesus nunca vai mudar aquilo que disse no Evangelho. Quem se casa e depois deixa o seu esposo ou a sua esposa e vai viver com outra pessoa está em adultério. Isto nunca mudará, não é?
Isto nunca mudará. O que Jesus disse nunca mudará. Apesar de, hoje em dia, as pessoas, na sua comodidade, querem adaptar e transformar e mudar a lei de Deus para o seu bem-estar. Portanto, as pessoas não se querem converter e adaptar-se e mudar para a lei de Deus. Querem é que Deus se converta a si próprios. Que arrogância, filhos. Que orgulho ao que chegamos, não é? Bem, de toda a maneira, Jesus disse que quando viesse seria como nos tempos de Noé. E o que é que havia nos tempos de Noé? O que é que havia em Sodoma e Gomorra? Não é? Tanto pecado. Tanto pecado. E especialmente o pecado da sodomia. E isto já está a acontecer. Já está a acontecer e já há casamentos livres. Portanto, aquilo que Jesus aponta como sinal para vir, que será como no tempo de Noé, já está no mundo. Não é? Já está no mundo. Agora, por exemplo, São Vicente Ferrer, voltamos ao tema do Anticristo. A devota oração que deveis fazer principalmente é o terço. O Anticristo não terá poder para vos enganar. Quem rezar o terço não será enganado pelo Anticristo. O venerável Fulton Sheen, em processo de beatificação, disse: ele se disfarçará de grande humanitário, falará de paz, prosperidade e abundância, não como meios para conduzir a Deus, mas como fins em si mesmos. E Nossa Senhora em La Salette disse: Roma perderá a fé e se tornará na sede do Anticristo. No Escorial, Nossa Senhora, no dia 31 de maio de 84, disse: estai alerta, meus filhos, porque o Anticristo já se encontra na humanidade com todos os seus seguidores. Em 84, portanto isto já foi há 36 anos. Depois Nossa Senhora, no dia 2 de abril de 94, também no Escorial, disse: é o tempo do Anticristo e do seu reinado. Vede que o que ouvimos anteriormente, São Paulo diz que Jesus vem e com o sopro da sua boca o destrói, ele é lançado no abismo e depois sim virá Jesus com a sua segunda vinda e o seu reino glorioso na terra. Será um reino eucarístico. Como dizemos no credo, e o seu reino não terá fim. Será para sempre o reinado de Cristo na terra. Tão bom. Agora, 4 ou 5 números em expressões, alguns parágrafos, da continuação da obra de Fátima, Nossa Senhora ao Padre Gobi, que começou na Capelinha no dia 8 de maio de 72. Aí começaram as revelações do Imaculado Coração de Maria ao Padre Gobi, de 72 a 1997. Então ela, no número 408, em Milão, no dia 17 de junho de 1989, disse assim: combatei comigo, pequenos filhos, contra a besta semelhante a um cordeiro, a maçonaria infiltrada no interior da vida eclesial para destruir Cristo e a sua Igreja. Para atingir este objetivo, ela quer construir um novo ídolo, isto é, um falso Cristo e uma falsa Igreja. A maçonaria eclesiástica recebe ordens e poder de várias lojas maçónicas e age para conduzir secretamente todos e fazerem parte destas seitas secretas. Então, substitui-se Deus por um ídolo. Este grande ídolo, construído para ser adorado e servido por todos, é um falso Cristo e uma falsa Igreja. Já o apóstolo João afirmava que todo aquele que nega Jesus Cristo, que Jesus Cristo é de Deus, é o Anticristo. A imagem ou o ídolo construído em honra da besta para ser adorado por todos é a do Anticristo. Por exemplo, o número 666. Em qualquer coisa que nós encontramos, não é? Por exemplo, um código de barras. O código de barras o que é que tem? Tem vários números. E se reparares para o número 6 é tipo uma linha de comboio. Uma linha de trem, como diz o brasileiro. Isso é um 6. Se reparardes bem para quando aparece o código de barras, há 3 linhas que vêm mais para baixo que os outros números. Ao início, ao meio e ao fim. E sabeis o que são, filhos? São 3 6. 6, 6, 6. Vê disso. Agora reparai, isso começou no comércio. Já está nos telemóveis, o chip, não é? Já está aqui em Portugal no cartão de cidadão. E depois vão querer-lo pôr onde? Aqui na mão ou na fronte. Essa é a marca da besta. O 666 nós não podemos aceitar. Porque isso é a marca do inferno, não é a marca do céu. Não podemos aceitar essa marca, que é a marca do inimigo. Nossa Senhora, no dia 1 de janeiro de 93, no número 487, diz assim: chegou sobretudo para a Igreja a hora da sua grande prova, porque ela será abalada pela falta de fé, obscurecida pela apostasia. Cá está o mesmo que diz São Paulo.
ferida pelas traições, abandonada pelos seus filhos, dividida pelos cismas, possuída e dominada pela maçonaria, e tornar-se a terra fértil de onde brotará a árvore má do homem iníquo, do anticristo que levará o seu reino para o interior da Igreja. Dia 3 de maio de 1990, Nossa Senhora fala do terceiro segredo e diz: a Igreja conhecerá a hora da sua maior apostasia. O homem iníquo introduzir-se-á no seu interior e sentar-se-á no próprio templo de Deus, enquanto o pequeno resto permanecerá fiel, será submetido às maiores provas e perseguições. No dia 31 de dezembro de 92, número 486, falando do fim dos tempos, Nossa Senhora disse: o sacrifício da missa renova o sacrifício consumado por Jesus Cristo no Calvário. Acolhendo a doutrina protestante, dir-se-á que a missa não é um sacrifício, mas apenas a Santa Ceia, isto é, a recordação daquilo que Jesus fez na última ceia. E assim será suprimida a celebração da Santa Missa. Quando nós ouvimos dizer que a missa é festa e não é sacrifício, quando nós ouvimos dizer que a Eucaristia é símbolo, mas não presença real de Jesus, em corpo, sangue, alma e divindade, isso é protestantização total da Eucaristia. Porque os protestantes têm ceia, mas não dizem que Jesus está lá. Para eles não há transubstanciação. Ora, esta doutrina entrou dentro da Igreja. É Nossa Senhora que o diz, não sou eu. Ela é que diz. E continua: é nesta abolição do sacrifício cotidiano que consiste o horrível sacrilégio realizado pelo Anticristo, cuja duração será cerca de 3 anos e meio, isto é, 1290 dias. O Anticristo vai tentar destruir a Igreja e destruir a Eucaristia, mas isso é impossível. Porque bastará haver 2 ou 3 pessoas, bastará haver um sacerdote no mundo que a algum sítio na Terra celebre a Eucaristia, que ela permanecerá. Agora, visto que isso é muito grave, porque a Eucaristia, ao ser retirada, termina a intercessão de Jesus diante do Pai. Porque Jesus na Eucaristia, ao entregar o seu corpo, sangue, alma e divindade, diz: ó Pai, não olhes para eles, olha para mim, tem misericórdia. Se retiramos a Eucaristia, a justiça de Deus vai cair sobre nós. É a Eucaristia que está a manter isto tudo na ordem, não é? Se retiramos a Eucaristia, entendeis? É o fim. No dia 29 de setembro de 94, Nossa Senhora, no número 529, fala assim: São Miguel intervirá sobretudo para combater o antigo inimigo, Lúcifer, que aparecerá na última hora com o poder tenebroso do Anticristo. Em Fátima, no dia 11 de março de 1995, 540, chama-se O Meu Segredo, este número. Nossa Senhora diz: o meu segredo diz respeito à Igreja. Primeiro, a grande apostasia chegará ao seu cume na Igreja e vai difundir-se por todo o mundo. Repito, a grande apostasia chegará ao seu cume na Igreja, ao topo, e isso vai difundir-se por todo o mundo. Vai consumar-se o cisma no afastamento geral do Evangelho e da verdadeira fé, segunda coisa. Terceira, entrará na Igreja o homem iníquo, o Anticristo, que se opõe a Cristo e que instalará no seu interior a abominação da desolação. Lembro, por exemplo, uma das maiores abominações da desolação que houve na Terra Santa, no Templo de Jerusalém, pelos judeus. O rei Antíoco Epífanes colocou uma estátua de Zeus dentro do Templo de Jerusalém, não é? Portanto, em vez de adorarem a Deus, estavam a adorar uma estátua, um ídolo. Isso foi uma abominação da desolação. Aconteceu, essa foi a primeira, não é? Essa foi a primeira. Continua Nossa Senhora. Vou repetir: entrará na Igreja o homem iníquo, o Anticristo, que se opõe a Cristo, que instalará no seu interior a abominação da desolação, dando assim cumprimento ao horrível sacrilégio de que falou o profeta Daniel. Mateus 24:15. Quando, portanto, virdes a abominação da desolação, de que fala o profeta Daniel, instalada no lugar santo. Pronto, filhos. Aqui ficam as provas de que existe o Anticristo. Ele um dia se apresentará como o Salvador do mundo. Quando o mundo estiver num caos total, ele se erguerá para se apresentar como aquele que vai resolver todos os problemas da humanidade, a nível de economia, a nível de alimentos, a nível de paz, que será uma paz inicial e falsa. Será o último grande tirano sobre o mundo, e esse será
claro, o anticristo. Será apresentado como humanista, como pacifista e como ecuménico, diz também um dos santos que agora não me recordo. Rezai muito o terço, filhos. Leda a Sagrada Escritura, as cartas de São Paulo, o Evangelho, para perceberes o que está a acontecer no mundo, o catecismo. E gostava muito que lesseis também o livro do Padre Gobi, porque apresenta-nos, como acabaste de ouvir, tudo aquilo que está a acontecer no mundo da Igreja. É incrível o livro do Padre Gobi. O movimento sacerdotal mariano está aprovado pela Igreja, por São João Paulo II, no dia 22 de abril de 1999. Sei que no Brasil muita gente tem, segue e lê, graças a Deus há muitos cenáculos e muito terço. E aconselho-vos a procurar este livro. Sei que em Fátima, cá em Portugal, junto à Rotunda do Anjo, há umas irmãs chamadas, acho que é Escravas Eucarísticas de Nazaré, não sei se é bem este o nome. Lá vendem este livro. Por favor, filhos, agarrai-vos à verdade, rezai muito. Como se disse São Vicente Ferrer, quem rezar o terço não será enganado pelo anticristo. Rezemos muito, cada vez mais. É hora de fortalecermos a fé para não a perdermos. Este é o risco. Está na hora de fortalecer a fé para não a perdermos. Então peço, terminando este tempo de formação e de homilia, para que o coração de Maria vença e para que o coração de Jesus reine. Deus vos abençoe.